Boa noite a todos. Todos bem-vindos a mais uma terça-feira de início de irradiação, né? E então, como o nosso tema da primeira terça de cada mês é trabalhar sobre as irradiações, então eu trouxe para falar um pouquinho sobre uma das curas de Jesus, que é quando Jesus cura o servo do centurião, que é uma cura à distância. É aquilo que nós fazemos aqui nessa casa, né? E assim é uma passagem, é uma história maravilhosa, aonde Jesus demonstrava realmente a sua cura à distância e a fé de quem recebia essa cura também, né? Então ela traz várias partes na Bíblia Universal que conta-se a história de uma forma, de outra, né? Mas eu escolhi a parte de Mateus, que é o capítulo 8, tá? Vou ler essa passagem da história para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. A leitura se começa assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei a saúde. Vamos perceber que quando Jesus disse isso, ele não perguntou quem é, da onde vem, o que faz. Né? Já é um ponto aonde Jesus é taxativo naquilo que ele ia fazer. O centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. O centurião, ele não se achava digno de nem estar à frente de Jesus, pelo que ele representava na época. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então a gente puxando por todos os capítulos e versículos, que é um capítulo todo e divididos em versículos, eu busco ali, quando Jesus diz assim: eu irei e lhe darei a saúde. Primeiro, Jesus não pergunta quem somos, o que somos, a quem servimos. Então, já é algo que é tão poderoso desse Jesus para nós, que ele não importa em que situação nós estamos. O que ele importa é de nos afagar e curar as nossas feridas. Obrigada. É isso que importa para Jesus nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de sofrimento. É isso que importa para ele. Ele não vai perguntar primeiro para mim: oi, Ana,
tudo bem? Você é do Centro Espírita Joana d'Arc? Ah, você é merecedora ou não merecedora disso? Já é um ponto que nós não precisamos nos preocupar em relação à nossa pequenez diante de Jesus. Quando o centurião diz que ele não é digno que Jesus entre na casa dele, porque ele representava pessoas que não eram cristãos. Então como que Cristo ia para a casa dele, como que Jesus ia para a casa dele? Seria indigno ele receber alguém na casa dele naquela condição, mas ele precisava dessa cura. Ele precisava, era um servo que ele o amava muito, que nem tanto ele diz ali, né? Eu falo para ele, faz isso e ele faz. Então era aquele servo obediente, aquele servo que talvez o agradasse de uma forma muito esperada. Então ele tinha esse amor por aquele servo e ele queria a cura desse servo. E daí, quando ele diz que Jesus só ordenasse que esse servo se curasse, ele ia se curar. Agora vamos pensar. Já imaginou, dentro de nós já tivemos essa fé? Nós já chegamos a esse ponto de estar numa situação difícil e a gente lembrar dessa passagem bíblica e dizer assim, Jesus, se o Senhor ordenar, vai acontecer. Já paramos para pensar se chegamos em algum momento da nossa vida nessa condição? Às vezes se desesperamos tanto com a situação que estamos vivendo, e claro que vamos nos desesperar, sim, somos humanos. Se nós fosse anjo, nós não estaríamos aqui. Então, sim, mas Jesus está lá esperando que nós rogue a Ele, peça a Ele. E Jesus, depois ele diz que ele nunca tinha encontrado uma tamanha fé. Porque vinha, digamos, de um pagão, de um não cristão, de uma pessoa que não tinha credo aos mesmos deuses, era diferente, não era Deus, era em deuses que ele acreditava. E ele diz, eu tenho certeza que do momento em que você disser que o meu criado vai estar curado, ele vai estar curado. Nem tanto Jesus diz, pode voltar para sua casa, que o seu criado vai estar curado. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia hoje. Nós encontramos muitas dificuldades na nossa vida. E às vezes não é somente na saúde. Não é só em certas condições que nós estamos vivendo. Mas às vezes é aquela fé que precisamos ter para fazer esse trabalho que nós fazemos aqui hoje. O rogar a Jesus que Ele determine que algo aconteça para alguém que amamos tanto. Para aquele filho, para aquele pai, para aquela pessoa que está necessitando tanto do amor do Cristo, dessa cura do Cristo. Porque as dores para nós aqui, ela vai acontecer, não vai mudar. Sempre vamos ter problemas, dores, tristezas, né? O que dizia a oração de Emmanuel? A gente às vezes quer que alguma coisa aconteça na nossa vida.
A gente não aceita. Mas ela vai acontecer. E o que nós precisamos é estar forte na nossa fé, o acreditar, o saber que nós temos Jesus, que continua fazendo milagres. Todo dia Jesus faz curas na nossa vida. Nós que não prestamos atenção. Todo dia temos cura de Jesus na nossa vida, desde o que levantamos até, e assim vai, a nossa noite, o nosso dia e tudo que nos rodeia. Quando determinamos o nome de alguém aqui e rogamos a Jesus, a espiritualidade, que visite essa pessoa onde ela estiver, é nossa responsabilidade, porque é nós que estamos aos pés do Cristo rogando por alguém que amamos, por alguém que nós queremos que melhore. E a melhora não é só a física, também é a física, porque a gente quer que sare a dor, que tire a tristeza, né? Que um médico consiga arrumar um remédio que dê certo para aquele problema que a pessoa está passando. É claro que queremos isso. E tenhamos fé que isso pode acontecer. Só que nós precisamos muito pedir a Cristo que Ele cure a nossa alma, o nosso espírito. Que quando rogamos a Cristo por um ser que amamos, que Cristo cure as mazelas, mas transforme ele também. Que faça ele olhar para esse Cristo maravilhoso, que faz milagre, que continua fazendo milagre, que continua fazendo cura. Porque não importa, ele pode se curar da doença, mas se ele não procurar a fonte da onde sai o remédio, se ele não ir atrás dessa fonte que dá o remédio para ele, ele sempre vai cair. E nós precisamos todo dia tomar uma dose desse remédio, que é esse amor de Cristo por nós. O momento em que fechamos nossos olhos e nos encontramos com Cristo na nossa mente, já podemos dizer que é uma cura da nossa alma, do nosso espírito. Porque nós temos a quem recorrer. Nós temos para quem voltar. Mesmo que quando diz assim, acabou tudo, não existe mais nada. A esperança é a última que morre. Mas Jesus está lá. Ele é a nossa esperança. Ele é a quem eu venho aqui pedir pelo meu doente, pedir pelo meu desencarnado, pelo aquele amor meu que foi embora, mas foi pela vontade de Deus. E o aceitar esses desenlaces na nossa vida também é uma cura. Porque nós estamos aceitando a vontade de Deus. Quando começamos a aceitar a vontade de Deus na nossa vida, já estamos muito curados. Porque não exigimos mais a nossa vontade. Não exigimos mais de Deus somente aquilo que queremos. Nós exigimos simplesmente que Ele olhe para nós e nos dê esse
pouquinho de remédio, que é o amor dele, para a nossa cura diária. Porque não vamos achar que é o momento em que rogamos igual o centurião, desesperado pelo nosso amor, né? Independente dele ser um servo, dele ser um amigo, uma pessoa amada, nós estamos rogando com o nosso coração, com aquilo que nós temos, com o amor que achamos que é o suficiente. E Jesus, ele só vai nos dar a dose de remédio para quem nós rogamos de acordo com o nosso coração e de acordo com o coração daquele, porque do momento em que rogamos pela saúde, vamos rogar a ele também que transforme o coração desse ser, para que ele também consiga encontrar o caminho de cura, o caminho de paz, em todos os sentidos na vida. E Jesus está aí, a qualquer momento que eu estiver pensando com o meu coração, com a minha fé, porque Jesus disse, nunca vi tamanha fé. Então Jesus, ele nos mede pela nossa fé. Ele nos reporta coisas, aquilo que rogamos, pelo tamanho da nossa fé. E hoje nós temos que pensar o seguinte, se eu conheço esse Jesus, como eu quero que todos conheçam. Como eu quero que todos conheçam esse amor que Jesus tem para dar. Sem cobrança, sem exigir nada de nós. Ele simplesmente quer que nós se desarme de tudo e nos deixamos se levar pelo amor que ele tem para nos dar. Porque quando passamos a conhecer o amor de Jesus na nossa vida, nós queremos que todas as pessoas que amamos também o conheçam. Que também possa tomar essa dose de remédio, que é essa água viva que Jesus tem para nós todos os dias. E quando eu pensei de falar sobre essa passagem, eu pensei muito lá atrás, quando começou as irradiações, quando um espírito protetor nosso, daqui da casa, ela nos mostrou o trabalho maravilhoso que é feito para os nossos desencarnados. E foi uma emoção muito grande, porque cada encontro que a gente tem com um ser de luz, um ser divino, a gente fica assim meio bobo, sabe? A gente fica meio abobado, porque é uma dimensão sem explicação, não tem explicação. E ela mostrava para nós as nossas preces, as nossas orações, os nossos pensamentos de alegria, de amor. Ela mostrava para nós um braço cheio de lírios brancos e ela dizia que cada flor daquela era um dos nossos amados que eram desencarnados e estavam sendo recolhidos. Então foi uma forma de que a espiritualidade trouxe para nós, para mostrar para nós a cura do desencarnado em relação à irradiação. Então o quanto que a minha prece, esse amor, esse rogar a Jesus por alguém, o quanto que é importante. Porque às vezes tem irmãos nossos
mesmo encarnado ou desencarnado, ele não está em condições de fazer uma prece, de fazer uma oração. Ele está tão fragilizado, tão acabado, que ele não tem essa força. E quando fazemos essa irradiação, trazemos essa força para ele. A espiritualidade vai lá e ajuda ele a se restabelecer. E é nesse momento que nós também temos que estar mostrando para ele, ó, Jesus é maior do que tudo que está acontecendo. Jesus é o bem maior na vida de todas as pessoas. Porque nós, às vezes, ficamos preocupados com aqueles nossos que desencarnaram. E agora? Aonde está? O que aconteceu? E na irradiação, a gente ficou sabendo a forma que eles são acolhidos, a forma que eles são levados para poder ter seus restabelecimentos físico não, material, né? Material perispírito, que ainda continua doente. Porque o nosso espírito se eleva, mas o nosso perispírito ainda continua doente. Então ele precisa de ajuda, ele precisa de cura, ele precisa de oração, ele precisa de irradiação. Então a irradiação, hoje, com essa leitura, eu posso garantir a vocês, é a cura completa de qualquer um de nós. E Jesus está aqui. Eu sempre digo, não abro mão. Jesus está aqui. Todas as respostas para a nossa vida está aqui. Não precisamos procurar em outro lugar. Jesus, ele nos deixou esse evangelho, que foi o seu caminho e é o seu caminho até hoje. E não vamos nos desabar diante das dificuldades, porque Jesus, ele só está esperando alguém rogar por nós e nós rogar por nós mesmos. Seria isso. Obrigada.